Quero meditar em um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Crônicas, o capítulo 21. Eu vou ler o verso 1, o verso 5 e o verso 20, mas estarei meditando em todo o capítulo e em alguns outros capítulos próximos. Mas diz assim a palavra do Senhor: Depois Josafá descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Versículo 5. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Versículo 20. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar saudades e o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Jeorão, ele foi filho de um rei temente ao Senhor chamado Jeosafá. Jeosafá foi um bom rei. E nós encontramos a história de Jeosafá, o pai de Jeorão, no capítulo 17 de 2 Crônicas. E ali nós encontramos que quando esse homem assumiu o reino em lugar de seu pai, Asa, que também foi um homem que temeu ao Senhor, este homem, ele começou a fazer grandes reformas em Judá e em especial em Jerusalém, as reformas que seu pai tinha começado. E diz o capítulo 17, no versículo 3, eu vou ler de 3 a 5, que diz assim: O Senhor estava com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu aos Baalins. Ao contrário, buscou o Deus de seus antepassados e andou nos seus caminhos, e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor confirmou o reino em sua mão. E todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve muitas riquezas e glória. Esse texto, quando você vê falar em Israel, não se trata da Israel de hoje. Israel, naquela época, quando a Bíblia trata, era chamado Reino do Norte, com a capital chamada de Samaria. Porque desde o filho de Salomão, devido à idolatria de Salomão e de ter abandonado o Senhor, então Deus disse para Salomão que o reino seria dado para outros. Mas Deus permitiu que ficasse 2 tribos ainda e construiu o reino de Judá. Então o reino de Judá é o reino do sul, parte sul do que foi dividido, daquilo que foi o grande império na época de Davi e Salomão, e a parte do norte ficou chamado de Israel, com a capital Samaria. O reino do sul, a capital era Jerusalém. E o texto diz aqui, que nós lemos, que quando Josafá assumiu no lugar do seu pai, ele procurou andar nos caminhos do Senhor. E isso trouxe um tempo de firmação para ele no trono, porque ele deixou um legado de fé para aquelas pessoas ao seu redor, e isso estimulou como dentro do palácio a sua família vivessem de acordo com os caminhos do Senhor. Então esse homem também, depois que ele assumiu, ele ampliou, depois de um tempo, ele ampliou essa reforma espiritual, porque todos os reis, e em todas as épocas, e hoje não é diferente, todos os governos em todas as épocas, o que reina nas cidades, o que reina nos países são as idolatrias. Santo de todos os tipos, em que as pessoas adoram todos os tipos de santo. Mas depois de um tempo, ele então ampliou esta reforma. Mas o versículo 6 ainda fala, dizendo assim, 17:6, o seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor
E ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. Então, a reforma espiritual que ele tinha começado a fazer no seu coração, e depois ele ampliou para o palácio, agora ele ampliou para a cidade de Jerusalém. E diz o texto que ele então mandou derrubar todos os altares que ali haviam, os postes ídolos, onde as pessoas iam lá e, no linguajar moderno, as pessoas iam lá acender vela. Naquela época elas queimavam incenso, iam lá, queimavam incenso e faziam as suas orações. A idolatria, ela traz imoralidade. A imoralidade chega junto com a idolatria e traz depravação e traz pobreza para as nações. Todas as pessoas que se afastam de Deus, seja individualmente, seja uma família, seja uma nação, o sofrimento sempre chega junto. Então, Josafá, ele fez essa reforma, mas ele não ficou satisfeito só com essa reforma. Ele decidiu no seu coração fazer depois uma reforma do judiciário. Porque quando a perversidade chega, quando a imoralidade chega, ela atinge todas as esferas da sociedade. Seja o judiciário, seja as famílias, seja o executivo e também, no nosso caso de uma democracia, seja o legislativo. As pessoas têm apenas aparências de piedade, mas aquelas pessoas que conhecem as pessoas de perto veem que aquilo ali é apenas aparência. Mas então ele continuou fazendo essas reformas, ele fez uma reforma do judiciário. E no capítulo 19 descreve isso. Versículo 4. Josafá morou em Jerusalém e voltou a passear pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor, Deus de seus pais. Então, ele fez essa reforma do judiciário porque ele achou que isso era importante as pessoas também seguirem leis de acordo com as leis do Senhor. Ele estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais para homens, mas para o Senhor, e ele está convosco no julgamento. Agora seja o temor do Senhor convosco, tende cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e ele não aceita suborno. Às vezes nós queremos que as reformas elas cheguem, e nós queremos que as mudanças elas cheguem rápido. Mas só que as mudanças elas nunca chegam rápido, porque as mudanças elas precisam ser primeiras em uma mudança interior, uma mudança espiritual. Então, Josafá, o rei pai de Jeorão, que foi o primeiro texto que nós lemos, ele começou fazendo uma reforma espiritual. Depois ele fez uma reforma no judiciário. E essa reforma no espiritual também, quando ele começou, no versículo 7 diz o seguinte, que no terceiro ano de seu reinado, ele pegou líderes e os levitas e mandou para que estas pessoas, eles fossem de cidade em cidade ensinando a lei do Senhor. O verso 7 começa a dizer isso, mas o verso 9 e 10 descreve como que isso aconteceu. Eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Josafá. Veja só que uma das coisas que a palavra do Senhor faz não é somente trazer ao nosso coração o temor do Senhor. Temor é honrar o Senhor, respeito o Senhor. Mas ela traz também para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que nos conhecem, respeito.
respeito a nós e temor a Deus. E foi isso que aconteceu. E o resultado disso é uma coisa impressionante, porque o povo se voltou ao Senhor. Mas Jeorão, nós vamos ver que ele não seguiu realmente os conselhos do seu pai. Não olhou para a vida do seu pai como exemplo para a sua. Porque o seu pai, um dia disseram para ele, olha, os nossos vizinhos ao redor, os moabitas, os amonitas, os filisteus, que também naquela época era um reino ainda forte, mas os moabitas e os amonitas, eles se uniram para guerrear contra o reino de Judá. E Josafá, ele não confiou no seu exército. Veja só no capítulo 20 esse tempo de guerra. Depois disto, os moabitas e os amonitas juntaram-se contra alguns dos meunitas e vieram atacar Judá. Na realidade, se juntaram com alguns dos meunitas, não contra. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá e disseram, olha, um grande exército está se formando para nos atacar. Uma coisa impressionante é que quando nós lemos o capítulo 17, aquele tempo de prosperidade, e em todas as épocas o tempo de prosperidade faz com que também os reinos, os países tenham grandes exércitos. E no versículo 12 do capítulo 17 diz assim, assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso. Ele construiu fortalezas e cidades celeiros em Judá. Quer dizer, cidades onde podia armazenar grãos, alimentos para os tempos de escassez. Que homem extraordinário orientado por Deus. E mantinha muita munição nas cidades de Judá, e soldados e guerreiros valentes em Jerusalém. Então esse homem, além dele se preocupar em construir cidades onde guardasse, fosse hoje milho, soja, café, arroz, todas essas coisas que nós temos visto que tem faltado no mundo todo e aqui no Brasil também, então aquele homem teve essa prudência orientado por Deus. Ainda assim, ele preparou, treinou um grande exército para isso. Mas no dia em que ele ficou sabendo que os exércitos ao redor estavam se juntando para guerrear contra ele, esse homem humildemente se volta para Deus. Esse homem não acreditou na força do seu exército. Esse homem não acreditou na sua estratégia de guerra. Mas ele convocou o povo, e o povo todo veio a Jerusalém, na frente do templo, e ali ele convocou o povo a orar, a clamar ao Senhor. E quando nós encontramos essa oração, que ele começa a partir do versículo 5 e 6, mas no versículo 12, ele vai dizendo, olha Deus, nós não temos força. Esse exército é muito grande. Nós não temos força para resistir a esta grande multidão que nos ataca. Nem sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão voltados para ti. Que humildade deste homem. Nós lemos no capítulo 17 que esse homem tinha exército, tinha cavalos, tinha homens preparados para uma guerra. Mas quando a primeira guerra chegou, esse homem humildemente se volta para Deus. Porque ele sabia que a vitória era do Senhor. É o Senhor que concede a vitória. Esse homem nunca se apegou nas suas riquezas, nunca acreditou na sua força, mas acreditava no poder de Deus. E nós podemos dizer, até de certa forma, que naquela assembleia ali reunida foi se transformando em uma espécie de culto, um clamor ao Senhor, porque um clamor ao Senhor e um culto é sempre uma adoração ao Senhor. Um dos profetas que se levantou e disse assim, olha, não tenham medo. Não tenham medo porque esta guerra não é contra vocês, mas esta guerra é do Senhor. Então ele fala no versículo 15, na metade do final, que diz o seguinte, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas a luta é do Senhor. Quando esse profeta do Senhor fala estas palavras, ele também diz assim, olha, Deus vai vencer. Essa batalha já foi ganha. Então, no versículo 18 diz que Josafá, o rei Josafá, ele se prostra com o rosto em terra, e com ele toda Jerusalém,
adorando ao Senhor. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Que coisa extraordinária! A vitória ainda não havia chegado. A guerra, de certa forma, estava apenas próxima. Mas o profeta tinha dito, olha, isso não é de vocês a guerra. E a vitória já foi decretada. Então o povo em adoração se prostra ao chão, coloca as cabeças em terra para adorar ao Senhor. E o texto segue falando que depois esses homens, esses exércitos, eles começaram a brigar entre si. E nós que conhecemos a vaidade humana, esses exércitos que em outros momentos também eram unidos, os amonitas e os moabitas, mas ali eles começam, talvez até pelos próprios generais, desqualificar o exército dos outros, ou então eles já estavam dividindo a partilha daquilo que eles iam ficar. Ainda não tinham nem conseguido, mas já estavam dividindo as mulheres, a prata, o ouro, todas essas coisas. Então ali começou a confusão entre eles mesmos, e diz o texto que eles se mataram uns aos outros. O resultado disso é que quando Josafá e o seu exército que estava, e as pessoas que estavam olhando de longe viram o final triste daqueles outros exércitos, eles não foram lá tripudiar sobre aquelas pessoas que estavam ali. Mas eles vão para Jerusalém, voltam para Jerusalém e vão ao templo. Verso 27. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, quer dizer, o rei estava à frente, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os tinha triunfado sobre os seus inimigos. Chegaram a Jerusalém com liras, com harpas, com trombeta, para o templo do Senhor. Veja que esse homem era um homem extraordinário. Um homem que atingiu uma posição, e um homem que nesse tempo de guerra ele não disse, olha, isso não é para mim. A honra não é para mim. A honra é do Senhor. Jeorão certamente não seguiu os conselhos do seu pai. Porque veja, no primeiro versículos que nós lemos, diz que Josafá morreu, capítulo 21. Mas Josafá, antes de morrer, ele dividiu a herança com seus filhos. É o que nós encontramos no versículo 3, que nós também já lemos. 21:3, diz assim, seu pai, Josafá, tinha dado muitos presentes de prata, ouro e objetos preciosos, e juntamente com cidades fortificadas em Judá, mas deu a Jeorão, porque ele era o primogênito. Josafá tinha outros filhos. Então, para esses filhos, ele deu cidades fortificadas, e ele deu riquezas, prata, ouro e todas essas coisas, mas para o primogênito, ou filho mais velho, ele deu o reino. É como se fosse assim, os filhos vão cuidar das cidades, vão ser os prefeitos das cidades, mas o filho mais velho vai ser o governador. Assim, Jeorão assumiu o trono em lugar de seu pai, esse homem temente a Deus. E Jeorão começou, então, a sua administração, e ele tomou logo algumas decisões erradas. A primeira decisão errada que ele fez, ele foi casar com uma moça lá do Reino do Norte. O Reino do Norte, que era chamado Reino de Israel, era governada por Acabe, mas na realidade quem governava era sua esposa Jezabel. Jezabel é uma mulher perversa, imoral, idólatra, que nós encontramos na Bíblia talvez a maior. Essa mulher é aquela que nós começamos a ler a partir de 1 Reis, no capítulo 18, quando trata do profeta Elias. Que o profeta Elias, depois que ele disse para Acabe que ia ficar sem chover, e depois que ele voltou, 3 anos e meio depois, disse que a chuva ia chegar, Jezabel colocou no seu coração que ia matá-lo. Nós encontramos esse texto ali. Então, Jeorão, ele vai ao Reino do Norte e casa com a filha de Jezabel. Mas a Jeorão, ao invés de ele se aconselhar com o Senhor,
buscar os homens que ensinavam a lei do Senhor, ele mandou matar todos esses homens. Então a sua primeira decisão no reino em si foi casar com a filha de uma mulher imoral, de um pai fraco que era Acabe, dominado por Jezabel, e agora, certamente que aconselhado por ela, ele mata todos os seus irmãos. É impressionante o que a perversidade faz no coração do ser humano. No versículo 4 diz que ele assumiu o trono do seu pai e se fortaleceu. E ele, para se sentir mais forte, ele matou os seus irmãos. Matou todos os seus irmãos à espada e também alguns dos chefes de Israel. A perversidade deste homem não ficou impune para Deus. Mas, ainda não estando satisfeito, este homem toma uma decisão de voltar às práticas que um dia já tinha havido na cidade de Jerusalém, semelhante às práticas do Reino do Norte. Porque o Reino do Norte era uma verdadeira depravação. Então, certamente que aconselhado por sua esposa e pela sua sogra, ele mandou levantar de novo os altares em toda a cidade para que as pessoas adorassem. O verso 11 diz o seguinte: ele também fez altares nos montes de Judá, levou os habitantes de Jerusalém à prostituição e fez Judá se desviar. Veja só, a imoralidade nos afasta de Deus. A depravação nos afasta de Deus. Mas Deus é muito bom. Deus então manda uma carta através do profeta Elias. O profeta Elias mandou esta carta para ele de advertência. E a advertência de Deus era para que ele se voltasse, abandonasse a idolatria, abandonasse a perversidade do seu coração. E essa carta do profeta Elias nós encontramos a partir do versículo 12, que diz o seguinte: então lhe veio uma carta da parte do profeta Elias que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi, porque não seguistes os caminhos de Josafá teu pai, e os caminhos de Asa, rei de Judá? Aqui ele está falando pai, avô, e relembrando Davi lá atrás. A Bíblia trata todos os homens que andavam nos caminhos do Senhor como sendo filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi. Verso 13 ele segue: mas seguistes os caminhos dos reis de Israel, e fizeste que Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituíssem com a prostituição da família de Acabe. E também mataste teus irmãos da família de teu pai, que eram melhores do que tu. O profeta Elias, por essa carta que Deus mandou ele enviar para lá, diz assim: olha, você matou pessoas que eram melhores do que você. Aqui o sentido também é pessoas que não haviam se desviado do caminho do Senhor. É por isso que ele matou os príncipes, matou a nobreza que haviam servido com seu pai, porque ele achava que aquilo era errado. Então aquelas pessoas eram vozes contra a ação perversa que ele tinha. Mas aí também Deus diz pela carta que vai mandar uma terrível punição para ele. Deus diz: olha, você vai ter uma doença, e essa doença vai começar no seu intestino, de tal forma que os seus intestinos serão expostos. Além do mais, as nações ao teu redor, os árabes e os filisteus, eles vão invadir, vão levar teus filhos e matar os teus filhos, e você não vai poder fazer nada. Passado um tempo, então, a doença chegou. Mas você perceba uma coisa, que o texto do versículo 18 que nós vimos, e vamos ler novamente, o versículo 17 diz que os árabes, como eu falei para vocês, e os filisteus levaram todos os seus filhos e mataram. Além de levarem os filhos, eles entraram no palácio e saquearam. Levaram ouro, levaram prata, levaram todas as riquezas. Então esse homem que assumiu um reino poderoso, um reino rico, agora estava pobre
porque o seu palácio havia sido saqueado, estava sozinho porque os seus filhos haviam sido levados e mortos, e certamente que é abandonado pela sua esposa, porque ela deve ter fugido para o local da sua mãe, onde a sua mãe morava, onde o seu pai morava. A filha de Jezabel, esposa de Jeorão, chamava Atalia, e ela deve ter fugido para a casa de sua mãe, no Reino do Norte. Então esse homem, depois de toda essa situação de ver o seu palácio ser invadido e levar todas as coisas, o versículo 18 diz o seguinte: depois de tudo isso, o Senhor feriu seu intestino com uma enfermidade incurável. E diz o texto do versículo 19 que essa doença, ela durou por 2 anos. Essa doença provavelmente foi um câncer. E não há uma explicação exata, porque o texto diz, olha, que o intestino, a doença, os intestinos iam sair para fora. E diz o texto do versículo 19 que diz o seguinte: passado um tempo, depois de 2 anos, o intestino saiu por causa da doença. Mas alguns comentaristas e estudiosos desse texto diz que os seus intestinos saíram pelo seu ânus. E ele ali ficou, de certa forma, com as suas vísceras expostas e apodrecendo. Certamente que foi um tempo de dor, de angústia, de sofrimento para este homem, sem a sua família, sem os seus filhos, pobre, solitário e doente, e a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Mas veja que até nesses tempos, nessas doenças incuráveis, nós podemos ver a misericórdia de Deus. Porque Deus permitiu que ele vivesse 2 anos para que, de certa forma, ele pudesse ser tocado pelo Senhor. Fizesse um exame da sua vida, olhasse para o exemplo do seu pai, para o exemplo do seu avô, e se voltar para Deus e dizer: Deus, eu pequei. Deus, eu vivi uma vida errada. Mas mesmo assim, o seu coração continuou rebelde e o seu coração continuou duro. E certamente que esse versículo 20 retrata de um funeral mais triste que a Bíblia registra. Porque diz que ele tinha 38 anos quando começou a reinar e morreu 8 anos em Jerusalém. Ou seja, morreu com 40 anos. Mesmo naquela época, um homem com 40 anos era um homem jovem. E diz o texto seguindo que diz assim: e morreu sem deixar saudades de si. E não foi sepultado nos túmulos dos reis. Então, um homem que quando morreu foi um alívio para a nação. Um homem que quando morreu, ninguém chorou por aquele homem. Ninguém derramou uma lágrima. Ninguém derramou um lamento. Ninguém queimou um incenso para aquele homem, que era normal. O judeu, ainda hoje, quando Jesus ele foi sepultado, ele foi coberto o seu corpo com especiarias. Então, Jesus foi enterrado como um rei. Então, os reis daquela época, eles eram embalsamados com essas especiarias, eram queimados incensos em homenagem à sua vida, à vida que ele tinha vivido. Mas esse homem, ninguém chorou, ninguém lamentou. Para esse homem morrer, ou esse homem quando morreu, foi um alívio para a nação. Nesses tempos de pandemia, nós temos observado situações tristes de muitas famílias. Mas essas famílias, não é que elas não chorem pelos seus queridos. Mas no começo da pandemia, a família ela era privada de velar, de lamentar e até de se alegrar com a partida de um querido. Porque aquele que parte para estar com o Senhor deve ser um momento triste, mas também um momento de regozijo, porque ninguém é eterno. A vida desse homem deve servir de exemplo para a nossa vida. Será que nós levamos uma vida que, quando nós partirmos, as pessoas vão dizer graças a Deus? Mas os pecados deste homem, ou o erro de Jeorão, ele começa porque ele abandonou os conselhos do Senhor.
e foi se aconselhar com pessoas que desprezavam o Senhor, como a família de Acabe. Então ele acabou também desprezando o Senhor. Uma outra coisa que nós devemos ver na vida deste homem é que Deus deu a oportunidade para que ele se arrependesse. Mas ele continuou com o coração rebelde. Ele continuou com o coração duro. Essa palavra diz para nós que nós devemos de deixar de rebeldia contra Deus. Nós devemos buscar orientações para as nossas vidas na palavra de Deus. Ninguém é feliz longe de Deus. Ninguém é feliz na perversidade. Ninguém é feliz sendo duro. Ninguém é feliz sendo rebelde. É tempo de se voltar para Deus. E Deus tem tido paciência com muita gente. Deus tem tido paciência com as nossas vidas também para que nós possamos mudar. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de mudar. E é tempo de deixar que Deus conduza a sua vida. Por isso, volte-se para Deus. Volte para a palavra do Senhor. E viva de acordo com as orientações de Deus. Certamente que nós não devemos pensar em voltar para Deus para ter um funeral bonito. As flores, as coroas que as pessoas enviam para os funerais, aquilo ali é para a família, não para o falecido. Mas o falecido, ele deve ter vivido uma vida de entrega ao Senhor, confessado Jesus como seu Salvador pessoal, para que possa receber, ouvir aquelas belas palavras do Senhor. Seja bem-vindo, servo bom e fiel. Nesse tempo de sofrimento com a pandemia, muitos queridos foram privados de levar os seus queridos aos cemitérios. Mas quando Jesus fala aquela história do rico e Lázaro, o texto diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. É isso que nós queremos e é isso que nós almejamos. Ser levado na presença do Senhor por uma comitiva de anjos. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração.